Algumas dificuldades, muitas dificuldades que podem surgir. No caso dos portugueses, que é o nosso caso, é muito complicado. Hoje em dia nós temos a lógica do nome principal, sobrenome da mãe, sobrenome do pai. Ok, é o que nós conhecemos hoje. Mas isso não se aplica aos portugueses. Os portugueses do século XIX, XVIII e anteriores, ou até em Portugal, quando nós chegamos a pesquisar nos arquivos de Portugal, o primeiro filho do casal, homem, recebia o nome do pai. O segundo já não recebia. Ele poderia receber, e os outros filhos, né? Ou o nome, sobrenome do padrinho, sobrenome de um amigo da família. Ah, vou homenagear, sei lá, o Costa. Né? Então, vou ter um filho, vai botar o sobrenome Costa, vou homenagear o secretário. Gostei do Greco, vou botar o sobrenome. Não tem lógica nenhuma. Então, às vezes, eu tenho uma família com 11 filhos e 8 ou 10 sobrenomes diferentes como irmãos. Então, é bem complicado assim para te confirmar esses dados, tem que voltar e reconfirmar para ver se está correto. E os portugueses, como o registro era eclesiástico, né, antes de 89, eles tinham uma lista de nomes que os pais podiam batizar. Manuel, José, João, Antônio, Joaquim, Domingos e Pedro. Esses são os nomes portugueses que nós podemos batizar. Né? Eu quero botar Sérgio. Não pode, não está na minha lista. Tu vai ter que escolher um desses. E era assim realmente. Tá? As filhas Bárbara, Benedita, Maria, Alice, Carolina, Isabel e Madalena. Também tu tinha uma lista que tu poderia seguir. Tá? Nomes escritos errados, muitos. Todo mundo se depara hoje em dia com uma letra, mudou, sei lá, pronto. Já é outra família, não é a mesma família. Né? Mas são as mesmas pessoas. Nós temos aqui a família Novelli, né, que é italiana, que eu fiz a família Novelli ali. Eles chamavam Novello, né? Mas como em italiano o plural termina em i, então de novelas, os Novelli, passou a ser Novelli. Mas o primeiro casal era Novello, né? A família Nazaré também. O sobrenome dele era Viola. Ele veio para o Brasil, Viola, o sobrenome dele. Só que ele nasceu e foi batizado na praia de Nazaré, em Portugal. Então, ele quer se identificar com a sua terra. Então, coloca o sobrenome de Nazaré. Esquece o Viola, passa a ser Nazarete. Quando chega aqui E ele passa a ser o Nazarete no momento do casamento, porque no passaporte, no registro dele, ainda consta Viola. Então, tem muitas dessas coisas. Né? Os Paiva, vem do Castelo dos Paiva. Né? Não era um sobrenome, era o local onde eles viviam, o Castelo dos Paiva. E assim tu tem que conhecer a geografia do local, né, para te saber o porquê. Por que ele mudou de nome? Porque ele quer ser reconhecido como de lá. Ele quer trazer alguma coisa da sua terra para cá. Registros tardios ou datas erradas. Nos Açores, por exemplo, de 1490 a 1512, não existe livro de registro, não foram feitos registros. Tá? Eu vou descobrir essas pessoas a partir de 1512, quando elas vão casar, e aí aparece, ela nasceu lá na ilha de São Jorge em 1492, né? Então aí ela começa a aparecer a partir de 1512, ou quando ela faleceu, mas ela nasceu uma criança, 6, 7 anos, não tem nem registro de nascimento, só começa a partir de 1512. No caso de Mostardas, né, até estava conversando com a doutora Lília, de 1908 a 1927 não fizeram registros de nascimentos e óbitos em Mostardas, só de casamento. Porque o cartorário, o seu Ricardo, né, ele não tinha outras tarefas, possivelmente, porque ele não era só cartorário, ele só fazia o registro de casamento, porque a pessoa tinha que assinar na hora. Os outros ficaram lá por ser feitos. Em 1933, então, um juiz esteve em Mostardas e descobriu que essas crianças não tinham registro, pediu, então, que todas as crianças de Mostardas fossem registradas novamente ou de primeiro registro. O que aconteceu foi que muitas pessoas
Tem 2 registros, né? Naquela genealogia da casca que eu falei para vocês, tem pessoas com 2 registros, mas como se passou vários anos, colocaram o dia de nascimento errado, ou a data o ano errado e tudo mais. Falta de óbitos antes de 1850. 1850 é a lei da terra no Brasil. Então, antes disso, era permitido sepultar no pátio de casa, ou no terreno da fazenda. Então, não tem onde tu registrar, né? Difícil, se tivesse próximo da igreja, o padre ia lá e tal, e ainda registrava, mas se não, não. No período Farroupilha, pior ainda, né? Eu fiz todo o levantamento da Revolução Farroupilha em Mostardas, e o nosso padre aqui, Feliciano de Moura, era contra a guerra, e ele simplesmente não registrava sepultamento durante a Revolução Farroupilha. E tu tem várias batalhas que ocorreram em Mostardas, e não tem nenhum sepultamento, muito menos com ferimento à arma, ferimento violento, nem nada. Ele simplesmente não fazia esse registro. Homônimos, né? A mesma família, esse Domingos Machado Pereira me deu muito trabalho. São 5 Domingos Machado Pereira na mesma família, em sequência. Em sequência. O primeiro, né? Segundo, terceiro, quarto e quinto. E aí eu fui ver assim, o cara já tinha mais de 80 anos e estava com a 4ª ou 5ª mulher ainda tendo filhos, 86 anos. Poxa vida, né? Aí quando eu fui me dar, eu voltei tudo de novo. Isso aí o jornalista vai e volta várias vezes. Voltei lá atrás e aí que eu percebi que eles não colocavam Domingo Machado Pereira filho ou neto, ou sobrinho ou nada. Eles simplesmente repetiam o nome, né? E aí, nos registros de batismo ou de nascimento, é que eu descobria quem eram os avós e descobria que era o mesmo nome. Aí que eu consegui separar, então, porque tinha uma pessoa com quase 60 e poucos anos e tinha um irmão que estava nascendo. É complicado, não existe isso, né? O mesmo nosso Domingos Machado continua o mesmo. Continua usando o Domingos Machado Pereira. Nomes repetidos dentro da mesma família. Essa é uma outra coisa assim que é muito interessante. Eu tenho uma família que tem o nome de João. Aí, então, batizei e pus os santos olhos em João. Primeiro de nome, filho de Joaquim e Maria. Tá. Dali a 2 anos. Batizei e pus os santos olhos em João. Segundo de nome, filho de João e Maria. Depois, uns 6, 7 anos depois. Batizei e pus os santos olhos em João. Terceiro de nome, filho de fulano de tal. Mas por que você coloca primeiro de nome, segundo de nome, terceiro de nome? Aí eu consegui descendência. Esse primeiro João tinha falecido. Eu disse, mas como é que ele tem descendente se ele faleceu com 2 aninhos? Né? O outro faleceu com 6 anos. Então, a família queria um filho chamado João. E enquanto essa criança não sobrevivia à infância, que ocorria muito, eles iam colocando no próximo João, até o João vingar, até ter alguém que fosse João. E isso em várias famílias, né? Repetir aquele mesmo nome. Então, também, quando for fazer a genealogia, tem que ter assim, muito cuidado em saber em que época, quem é e como foi feito, então, esse registro.